Opa, 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 opa! Tudo bem com você? Aqui é Alexandre Fernandes, da Academia de Negócios. Bem-vindo, bem-vinda ao episódio 4 do podcast da Academia de Negócios. E esse tem um tema que eu espero que você goste. Por que que a grama do vizinho é sempre mais verde? Então, esse é um tema que eu acho bastante instigante, porque tem muito a ver com a natureza humana. E deixa eu avisar logo desde o início que eu não sou nem psicólogo, nem psiquiatra. Eu sou um empreendedor que está há 30 anos no campo de batalha e eu queria compartilhar um pouco aqui da minha visão, do que eu acredito e espero que de alguma forma te ajude. Mas eu gostaria que isso fosse um bate-papo, que a gente pudesse trocar. Então eu te convido aí, deixar nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tema. Não sei se você já ouviu essa expressão, por que a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso tem um pouco a ver, né, com a natureza humana, tem a ver aí com um pouco do processo que a gente tem enfim, de ter inveja, de estar sempre tendo essa necessidade de observar o próximo, né? E lógico, quem está mais próximo da gente acaba que a gente fica vigiando mais o que está acontecendo. E no que diz respeito a empreendedorismo, a trabalho, a negócio, isso está intimamente ligado. Não sei se você concorda comigo ou não, mas ainda mais agora, gente, com essa explosão das redes sociais, esse processo da gente estar sempre se comparando, né, com as conquistas, com os resultados do outro, do próximo, é cada vez mais presente, é cada vez mais forte. O que, na minha opinião, é péssimo. Péssimo para quem está assim, um pouco viciado nesse processo. E, pela minha experiência, não vai te levar onde você deseja chegar. E eu quero conectar esse tema, tá, a um processo que já é muito estudado, né? Tem lá na sua origem, né, os estudos, as pesquisas mostram que teve a origem lá em Charles Darwin, né? O pai da teoria da evolução, que começou a desenvolver esse conceito de inteligência emocional. Eu quero conectar essa questão que tem a ver um pouco com um dos defeitos mais elementares do ser humano, que é a inveja. É você se comparar e ficar cobiçando as conquistas do outro, né? Isso que no fundo quer dizer essa expressão. Por que a grama do vizinho é sempre mais verde? E tem a ver também muito com a nossa, às vezes, fragilidade emocional. A gente sonha com a pílula mágica, a gente sonha com o remédio que você vai emagrecer 10 quilos em um final de semana, a gente sonha em conquistar a barriga de tanquinho sem precisar fazer abdominal, a gente sonha em ganhar na Mega Sena, ou seja, ficar milionário sem ter que fazer esforço. E aí tem um princípio que eu levo para a minha vida, que é o princípio do sangue, suor e lágrima. Eu acredito piamente que a gente valoriza muito mais as conquistas que vêm com esforço e não com sorte. Tem uma máxima que faz muito sentido para mim, que é: quanto mais eu trabalho, quanto mais eu me preparo, mais eu tenho sorte, né? Porque sorte nada mais é do que você estar preparado quando a oportunidade chega. A maioria das pessoas quer ganhar de mão beijada
e simplesmente não está preparado quando surge a oportunidade. E aí engasga, né, na hora H. E dentro, vamos dizer assim, do repertório que, na minha opinião, todo empreendedor deve ter, né? Todo profissional, seja para o mundo do trabalho, do emprego, seja no empreendedorismo, é uma mentalidade forte, poderosa, né? Você tem que ter um espírito meio que imparável. Uma das inteligências emocionais que é mais, na minha opinião, importante é a autoconfiança. Tem um coach canadense, que agora me falhou o nome, que fala que o ativo que o empreendedor deve mais preservar, deve mais proteger é a sua confiança. Porque quando você começa um negócio, ou quando você quer começar um negócio, você está exposto a muitas variáveis, a muitas incertezas, né? A gente vive num país, né, o Brasil é um país maravilhoso, que eu sou apaixonado, mas é um país que nos imprime assim muitos desafios, né? É muita incerteza. E aí quando você tem uma mentalidade forte, quando você tem um repertório de inteligências emocionais, como autoconfiança, como determinação, resiliência, tem uma evolução, né, do conceito de resiliência, que foi desenvolvido também por um escritor americano, acho que é turco-americano, Taleb, que é o antifrágil. Esse é muito interessante. E o conceito do antifrágil é o seguinte: o resiliente é aquele que... Só abrindo parênteses, gente, desculpa aí. Acho que é importante. Resiliente é aquele conceito do enverga, mas não quebra. É a capacidade de você tomar uma pancada, sofrer uma derrota, vamos dizer assim, e conseguir retornar ao ponto de origem. Então, aquele conceito de enverga, mas não quebra. E o Taleb veio com um conceito diferente, um conceito mais inovador, que é um conceito do antifrágil, que na verdade é mais do que enverga, mas não quebra. O conceito do antifrágil está relacionado a um conceito de que, vamos dizer assim, é o princípio que cria o diamante, vamos colocar dessa forma. Se você coloca o carvão, né, carbono, a base de carbono, sobre uma determinada temperatura e pressão muito severo, durante muito tempo, esse carvão, que teoricamente não vale nada, vira um diamante, que é uma das pedras mais valiosas do mundo. Ou seja, o conceito de antifrágil são as pessoas que, ao ser expostas, né, a um desafio, né, uma temperatura e pressão extenuante, né, a altos riscos, a pressões de entrega, de resultado, consegue absorver essa pancada, né, e voltar mais forte, voltar a aprender com o processo, se desenvolver com o processo. Quem já fez musculação, já foi na academia, fez musculação, sabe que um dos processos de você ganhar massa muscular é dor. Quando você começa a malhar para ganhar massa muscular, e tem um preparador físico, um personal trainer, ele vai querer te extenuar a tal ponto que realmente seja um processo doloroso, porque é nessa dor que você vai se desenvolver. E no trabalho, gente, no mundo do trabalho, principalmente no empreendedorismo, o que eu vejo muito são desculpas.
São assim pessoas que desanimam, não acreditam, ficam com medo, se travam, param no primeiro escorregão, na primeira derrota, no primeiro tropeção. E é uma pena, porque eu, por exemplo, já tive oportunidade de conseguir um emprego assim muito bem remunerado, muito bem valorizado, mas não quis, eu não queria. Sabe por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é que eu não quero vender, trocar o meu tempo, tá? O meu ativo mais valioso, que é o meu tempo aqui na Terra, para alguém, se eu não estou podendo realmente extrapolar os resultados. Não sei se me fiz entender. Mas na verdade, assim, quando você vende o seu tempo, a sua habilidade, o seu know-how para uma empresa, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas quer, você coloca uma âncora na sua perna muitas das vezes. Porque você tem um teto batendo na sua cabeça. Você vai ter que se adaptar àquele salário, aquele valor, aquela remuneração. E não tem nada de errado com isso. Mas eu queria mais. Eu queria poder ter a possibilidade de extrapolar esses limites. Claro, em cima de um processo de resultado, um processo ético, um processo de conquista, né? De sangue, suor e lágrima. Então, quando eu vejo muitas pessoas se comparando com o vizinho, né? Vigiando a grama do vizinho, eu não deixo de pensar no desperdício que está acontecendo nesse momento. Que pena que essa pessoa está perdendo, está desperdiçando o seu sangue, suor e lágrima, cobiçando a conquista do outro, em vez de conquistar a sua própria. O seu grande fator de comparação deve ser você mesmo. Tem um princípio que fala que se você melhorar 1% a cada dia, no final de um ano, você é 3 vezes, quase 4 vezes melhor do que você foi no início do ano. Então, assim, no fundo, o grande desafio que a gente precisa se impor é a gente com a gente mesmo. Para com esse negócio, né? De ficar cobiçando a mulher do outro, cobiçando a casa do outro, a viagem do outro, as oportunidades do outro. Sabe tinha um desenho, né? Mutley. Ó céus, ó dias, ó azar. A gente atrai, quando a gente tem esse mindset, tem essa mentalidade, a gente acaba atraindo esse tipo de situação, esse tipo de realidade. Eu não cobiço o do outro. Eu quero conquistar com as minhas próprias forças, com o meu próprio sangue, suor e lágrima. Porque acho que assim realmente é quando você consegue ser merecedor daquilo que você conquista. Eu não sei qual é a sua opinião com relação a isso, tudo que eu estou falando. Esse é um espaço que a Academia de Negócios criou para a gente poder trocar sobre todos os ingredientes, todos os elementos que são fundamentais para o empreendedorismo de sucesso, empreendedorismo que dê resultado. Sem conversa fiada, direto ao ponto. E não tenha dúvida, você ter a capacidade, né, emocional, você ter esse tipo de habilidade emocional para você poder realmente superar os seus limites, acreditar na sua capacidade, na sua potencialidade, ter resiliência ou ser antifrágil com os desafios, com a porrada que a vida vai te dar e vai te dar em todo mundo.
é o que vai fazer a diferença na sua história, nessa sua trajetória. Nada cai do céu, não vem de graça. Quem ganha na Mega Sena, está provado que a maioria das pessoas que ganham assim no rompante da sorte, muito provavelmente perdem essa fortuna em pouco tempo, relativamente em pouco tempo, porque não teve o sangue, suor e lágrima. Então, quando você for olhar a grama do vizinho e achar assim que essa grama está muito mais verde do que a minha, lembra que talvez seja porque você não molhou a grama, não cuidou da sua grama como deveria. Tá bom? Esse é o episódio de hoje. Opa! Peraí, gente, desculpa. Esse é o episódio de hoje. Fé, força e coragem. O futuro está ali na frente para ser conquistado. Fique com Deus e vamos junto.